os estudos das revistas espíritas são deveras interessantes e temos tido a oportunidade de selecionar neste ano de 1865 4 artigos, sendo este o terceiro, para ter uma visão aprofundada dos estudos pioneiros de Allan Kardec, sem nos tornarmos repetitivos. Estamos em 1865 e o artigo selecionado foi do mês de novembro. Vamos ver o artigo. É o Espiritismo no Brasil, do mês de novembro de 1865. Uma capa muito bonita, feita pela Federação Espírita Brasileira. O periódico Diário da Bahia, em suas edições de 26 e 27 de setembro de 1865, trouxera 2 artigos, tradução em língua portuguesa, dos que haviam sido publicados 6 anos antes pelo Dr. Amédée de Chambre, 1802-1886, coordenador de publicação do Dicionário Enciclopédique de Ciências Médicales, ou seja, dicionários enciclopédicos das ciências médicas. Esse jornal de Paris foi traduzido e colocado no Diário da Bahia. Os artigos eram transcrições da Gazeta Médica, onde aquele médico fizera uma exposição semi-burlesca, como diz Allan Kardec, do assunto, referindo, por exemplo, que o fenômeno das mesas girantes e falantes já havia sido referido pelo poeta grego Teócrito no ano 300 a 250 a.C., pelo que, concluía, não sendo novo esse fenômeno, não tinha nenhum fundo de realidade. Acabava de aparecer a 2ª edição de O Livro dos Espíritos, e é dessa obra que o senhor Deschambre faz um relato semi-burlesco. Para um homem de ciências positivas, forçoso é convir que aí está um argumento singular. Lamentamos que a erudição do senhor Deschambre não lhe tivesse permitido remontar ainda mais alto, porque o teria também encontrado no Antigo Egito e nas Índias. Um dia voltaremos a esse artigo que tínhamos perdido de vista e que faltava à nossa coleção, ponderou Allan Kardec. Enquanto esperamos, apenas perguntamos ao senhor Deschambre que deve-se rejeitar, então, a medicina e a física moderna, porque os seus rudimentos se encontram de permeios às práticas supersticiosas da Antiguidade e da Idade Média. Será que deveríamos recusar também a física? Será que a sábia química de hoje não teve o seu berço na alquimia e a astronomia o seu berço na astrologia judiciária? Por que então os fenômenos espíritas, que em última análise não passam de fenômenos naturais, cujas leis não se conheciam, também não se encontrariam nas crenças e práticas antigas? Por que não? Não é assim, meus irmãos? Como esse artigo foi reproduzido pura e simplesmente, sem comentários, nada prova da parte do jornal brasileiro uma hostilidade sistemática contra a doutrina. Não havia uma oposição sistemática. É mesmo provável que, não a conhecendo, julgou nele achar uma apreciação exata, o que provaria foi a sua pressa em inserir no número seguinte, do dia 28 de setembro, a refutação que os espíritas da Bahia lhe dirigiram e que estava assim concebida. Carta ao redator. Senhor redator, como sois de boa fé, no que concerne ao Espiritismo,
rogamos que também vos digneis publicar no diário uma passagem de O Livro dos Espíritos do Sr. Allan Kardec, já na 13ª edição, a fim de que vossos leitores possam apreciar em seu justo valor a reprodução que fizeste de um artigo da Gazeta Médicale de Paris, escrito há mais de 6 anos pelo senhor Dr. Deschambre, contra essa mesma doutrina, na qual se reconhece que o dito médico não foi fiel nas citações que fez de O Livro dos Espíritos, visando depreciar essa ciência experimental. Imagine quando escrever essa carta ao redator do Jornal da Bahia, já tinha O Livro dos Espíritos na 13ª edição. Somos, senhor redator, vossos amigos reconhecidos, Luiz Olímpio Teles de Menezes, José Álvares do Amaral, Joaquim Carneiro de Campos. Segue como resposta e refutação um extrato muito extenso da introdução de O Livro dos Espíritos. Com efeito, as citações textuais das obras espíritas são a melhor refutação das deturpações que certos críticos fazem sofrer a doutrina. A doutrina se justifica por si mesma, razão porque não sofre com isso. Não é a doutrina que sofre. Não se trata de convencer os seus adversários de que ela é boa, o que, na maioria das vezes, é tempo perdido, porquanto, em boa justiça, todos têm inteira liberdade de achá-la má, mas simplesmente de provar que ela diz exatamente o contrário do que a fazem dizer. Cabe ao público imparcial julgar pela comparação se ela é boa ou má. Ora, como ela recruta incessantemente novos partidários, a despeito de tudo quanto puderam fazer, e prova de que não desagrada a todo mundo, e que os argumentos que lhe opõem são impotentes para desacreditá-la, ela é boa. Kardec encerra aí o seu artigo, mas achamos relevante recordar que, vamos ver no slide 4, que a história do espiritismo no Brasil remonta ao ano de 1845, quando no então distrito de Mata de São João, na então província da Bahia, teriam sido registradas as primeiras manifestações, de acordo com o orador baiano Divaldo Pereira Franco. O ano teria sido em 1849. Isso foi consultado na Wikipédia. O fenômeno das mesas girantes foi noticiado pela primeira vez pelo jornal O Cearense, em 1853. Em Salvador, capital da Bahia, foi fundado em agosto de 1857 o Conservatório Dramático da Bahia, do qual participavam, entre outras personalidades, Rui Barbosa e Luiz Olímpio Teles de Menezes. Foi neste grupo que Teles de Menezes travou contato com os estranhos fenômenos vindo a corresponder-se com os espíritas franceses. Os próprios espíritas da Bahia refutaram imediatamente esses artigos no próprio Diário da Bahia, na edição de 28 de setembro. A carta que antecedeu a refutação, dirigida à redação da Folha Baiana e assinado por Teles de Menezes, José Álvares do Amaral e Joaquim Carneiro de Campos, leva a supor que o referido jornal só publicara o trabalho do Dr. Deschambre por julgar que houvesse nele uma apreciação exata da doutrina espírita. A refutação consistiu num extenso extrato da introdução de O Livro dos Espíritos,
o que levou Kardec a afirmar: as citações textuais das obras espíritas são, com efeito, a melhor refutação às desfigurações que certos críticos fazem sofrer a doutrina. No slide 5, primeira sessão espírita do nosso país. Télio de Menezes, o retrato dele, e um grupo da sua época. Este episódio aconteceu ao mesmo tempo da fundação em Salvador do Grupo Familiar do Espiritismo por Télio de Menezes. Será este mesmo personagem que orientará nesse ano a primeira sessão espírita registrada nos anais do Espiritismo no país, a 17 de setembro de 1865. No ano seguinte, 1866, na cidade de São Paulo, a Tipografia Literária publicou o Espiritismo reduzido à sua mais simples expressão de Allan Kardec, sem indicação de tradutor. Também foi na Bahia que se registrou, a 16 de junho de 1867, o início da reação da Igreja Católica através da pastoral contra os erros perniciosos do Espiritismo, de autoria do então arcebispo da Arquidiocese de São Salvador, Bahia, Manuel Joaquim da Silveira. Em julho de 1869, em Salvador, iniciou-se a publicação da revista O Eco do Além-Túmulo, sob a direção de Télio de Menezes. Mais tarde, em novembro de 1873, fundou-se em Salvador a Associação Espírita Brasileira, continuação do Grupo Familiar do Espiritismo. E no ano seguinte, em 1874, na mesma cidade, alguns membros dessa associação fundaram o grupo Santa Teresa de Jesus. Assim, meus irmãos, repetimos as considerações finais que escreveu Allan Kardec nesse artigo de novembro de 1865. Cabe ao público imparcial julgar pela comparação se a doutrina dos espíritos é boa ou má. Ora, como ela recruta incessantemente novos partidários, a despeito de tudo quanto puderam fazer em prova de que não desagrada a todo mundo e que os argumentos que lhe opõem são impotentes para desacreditá-la. E também, isso aí é a foto de um encontro espírita que esteve em Salvador. E também, graças à luta incansável desses brasileiros do final do século XIX e início do século XX, repetimos o nome: Télio de Menezes, José Álvares do Amaral, Joaquim Carneiro de Campos e tantos outros homens e mulheres notáveis, o Espiritismo só faz crescer em nossa pátria. Temos no Brasil em torno de 22 milhões de espíritas, número revelado pelo último censo. Se formos contar os simpatizantes, é muito mais. Recordando as palavras de Emmanuel, a maior caridade que podemos fazer dentro do Espiritismo é divulgar os seus ensinamentos. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.